Metsuyana, Shinkarin, vou fazer uma série de vídeos até um pouco extensa, referente a Lahot e de Sheritah, como eu estou estudando Sheritah também. E aqui nós temos um pequeno Sikkum, ou seja, esse é um resumo das leis de Sheritah referente a Kisuidan, entre outros adendos de Alahá. Então a cobertura, que é chamada Kisui, que é Kisuidan, a mitzvah de fazer Kisuidan, de cobrir o sangue, antes que todo o sangue saia, ou seja, do animal que foi abatido, não requer a espera, ou seja, até que todo o sangue tenha saído dele. A gente não precisa esperar que todo o sangue saia para a gente poder fazer o que Suidan cobrir o sangue do animal que foi feito a Sheritah. Isso é entender-se ofoto, ou seja, aves e berremachaya, que são animais silvestres, né? Pode-se cobrir antes que todo o seu sangue saia. No entanto, deve-se esperar até que comecem a cair as gotas para que se cubra. Ou seja, tem que começar a cair o sangue para poder cobrir dessa forma. Por que o sangue? Porque o sangue também, no sangue tem a vida, parte da queda do Nefesh. Assim, traz no Shulchan Aruch, no Oredeah, Hafchet, ou seja, no Shulchan Aruch, Oredeah, 28:1. Então, na seção do Shulchan Aruch número 17, nós temos algo muito interessante. Aquele que abate, ou seja, o shohet, que faz a sheritah, para um doente no Shabat, não deve cobrir o sangue, mesmo que haja terra seca disponível devido à aparência, pois é um dia em que o abate é proibido. Entretanto, assim ele o faz por uma questão de pikuah nefesh. Se houver cinza preparada, ele pode cobrir no Shabat, assim traz o Shulchan Aruch e Oredeah 28:17, mas a Alahá não segue essa opinião, e assim traz o Pirrei Teshuvah, ou seja, se aquele shohet ele faz uma sheritah, porque um doente precisa daquela carne para comer a carne fresca, então ele não deve fazer Kisuidan. Lembrando que hoje, com a ajuda dos céus, a gente tem supermercado, a gente tem geladeira, onde pode condicionar o alimento da melhor forma, mas naquela época não tinha como um alimento ter tanto tempo, ou se preservar tanto tempo, além de um salgamento que era feito, que também em algumas partes do Brasil é chamado de carne seca, mas e nesse caso, por pikuah nefesh é permitido. E ainda, ou seja, e à noite, no final do Shabat, o seu vestido for perceptível no sangue, ele deve cobri-lo. Agora, se passa e se vê que tem sangue naquela localidade, naquela região, e se passa o Shabat, então se pode fazer o Kisuidan. Em relação ao Shulchan Aruch, no Saif 18, ou seja, no capítulo 18, aquele que abate, no caso o shohet, e o animal se torna então uma nevelar, ou se abater e se descobriu que era uma treifá, um animal taref, ele está isento de cobrir, né? Então, se no momento do abate se verificou que o animal era messuquene, ou seja, se ele estava doente, alguma coisa nesse sentido, isso não nevelar pela ausência dos simanim específicos que o animal tem que ter, ou porque teve algum problema na saquina, na faca. Então não precisa fazer Kisuidan, mesmo se aplica, inclusive, a um surdo mudo, né? Ou uma pessoa que tem problema psicológico, ou uma criança, que são as três classes de pessoas que abaterem não há outro que estejam presentes e veja a presunção de que o abate foi defeituoso. Então, é a classe que a gente não pode considerar como não sem, em safek, ou seja, sempre vai ter safek se tiver uma criança, se tiver um surdo mudo, porque como é que ele vai fazer a bracha, como é que ele vai entender o que está sendo feito, assim como uma pessoa também que tem problema psicológico. Portanto, nesse caso, está isento de cobertura centrais do Shulchan Aruch e não é permitido cobrir para não induzir o erro de comer no seu abate. E assim traz o Panim Meirot, que ele discorda, permitindo inclusive a cobertura, e é interessante olhar dentro do Pirrei Teshuvah. Maravilha. O abate sheritah de um surdo mudo, uma pessoa que tem problema psicológico e uma criança, com outros de pé sobre ele para inspecionar, ou seja, tem uma pessoa próxima. Então,
cobre-se sem abrahá, ou seja, a pessoa está acompanhando uma criança, está supervisionando o shorret, está perto de uma criança ou de uma pessoa que tem problemas psicológicos do mundo, e ele faz a sheritá, ele faz o que suidam bli brachá, ou seja, sem brachá. O shar, interessante, ele sustenta que já se cobre com brachá, diferente do Shulchan Aruch. Aqui o Shulchan Aruch tem uma DA, ou seja, uma opinião diferente do shar. E isso se aplica especificamente quando são, ou seja, pessoas especialistas. Ou sabem como manusear as mãos, mas caso contrário, cobre-se sem bênção. Ou seja, a criança, mesmo sendo menor de bar mitzvah, ele sempre estava do lado do pai, então ele tem uma facilidade de fazer a sheitá. Assim como o surdo mudo, até a pessoa que tem problema psicológico apresenta essa facilidade. Então, nesse caso, o chá ele sustenta que cobre-se com brachá. Então, lembrando, o chá com brachá, berachá, e o Shulchan Aruch sem berachá. Muito bom. Continuando na sessão 18, aquele que abate o shorret e não precisa de nada além do sangue é obrigado a cobrir. Assim traz o Shulchan Aruch e o Oredeá, e pode cobrir uma parte do sangue e usar o restante, né? Então, ele cobriu, verificou. Aquele que perfura ou arranca o esôfago ou a traqueia, né? Que são os dois simanim, e ele tinha que cortar e arranca, ele está isento da cobertura e tem permissão para fazê-lo para se isentar da cobertura. Então, assim traz o Shulchan Aruch que não é necessário fazer o que suida nesse momento. A caça de animais selvagens, que no caso são berremahai, ou seja, são animais silvestres, por esporte, pela lei, não é proibida por causa do sofrimento dos animais. Tzabalechaim, né? Pois sempre que há uma necessidade humana, não há nisso o conceito de sofrimento dos animais. Claro que isso dentro do conceito, no contexto que o ser humano ele vai se alimentar dos animais. Diferente dos ingleses que têm, por exemplo, o ato de caçar raposas. Primeiro por ser um animal não caché e segundo por fazer sofrimento para o animal. Então, nesse caso, para nós é proibido. A gente não pode fazer caça sem uma necessidade, sem um objetivo. E, obviamente, a gente não pode caçar um animal não caché. E também o sofrimento dos animais quando os deixam vivos. Por exemplo, Deus nos livra, a pessoa dá um tiro no animal e deixa ele vivo, isso é proibido, a gente não pode fazer um animal sofrer. Mas para não matá-lo e por causa da proibição de não destruirás, né, Baltashlit, não há aqui um caso em que ele se beneficia de sua pele, ou seja, a pessoa podia falar que ele está fazendo isso para poder se beneficiar da pele, e não há uma forma de loaleno de destruição, e além disso, há casos em que outros podem se beneficiar dele, né? Ele pode ter anaá, ou seja, se beneficiar de forma indireta. No entanto, há nisso uma característica de má índole, ou seja, aquele que tem essa característica de matar um animal para ter a pele, etc., é diferente de você comprar um animal que já foi, de uma certa forma, abatido de uma outra pessoa nesse ponto. A gente não pode trazer sofrimento para o animal sem uma necessidade maior. Porque isso dentro do judaísmo é considerado como crueldade. E se coloca em perigo e causa a menção de iniquidade, lá além. E quem precisa se sustentar com isso, não há escolha. É permitido, mas se não é proibido, fazê-lo. Assim traz o Nodá e Yehuda em Pirrei Shuvah. Entretanto, mais uma vez, a gente tem que fazer isso por uma questão de necessidade maior, não por uma necessidade que não seja maior, ou seja, somente a caça pela caça. Já no Yoredeá, no 19, o Tete é a verificação dos simanim, ou seja, a verificação dos sinais e do saquinho da faca antes do que suidã é necessário, ou seja, se verifica os sinais se o animal está com saúde, se verifica depois onde foi feito o corte, se os sinais foram realmente realizados, se verifica a faca, claro, antes e depois, e aí nesse caso, aí sim se pode fazer cobertura para que não se faça uma berachá levata lá, ou seja, uma benção em vão. Assim traz o Shulchan Aruch no Yoredeá, número 19. E se a faca se perdeu, cobre-se com a bênção, pois estabeleceu a presunção, a hazaká, de que
se os animais se perderam, ou se os sinais se perderam, se lihá, ou se ele cortou a cabeça, cobre-se sem abrahá. Então, se não há sinal, ou se perdeu a cabeça, em vez de fazer uma sheritá, ele degolou o animal, então se cobre sem brahá. Assim traz o Pri Megadim. Inclusive o chá traz nas palavras dele. E se encontrar um defeito nos sinais, não precisa cobrir de todo. Assim traz também o Shulchan Aruch. E se a faca estiver danificada, cobre-se sem brahá. Pois é uma dúvida, safek, assim traz o Taz. No próprio Saif Katan, número 16. E a razão pela qual se abençoa sobre o abate, ou seja, sobre a sheritá, mesmo que talvez se encontre uma tarefa, é que nos baseamos, na maioria dos casos, da aptidão, ou seja, na kashrut, e na verificação que purifica na carcaça. Além, então, a própria carcaça ela é purificada. Ela purifica esse ato. E é surpreendente, assim traz o Tais, muito bom isso, que os mestres disseram que o abate onde surgiu um defeito não se abençoa, pois o defeito em si, ou seja, o abate que não é caché, ele purifica. Assim traz o Nekudá da Kesef e o próprio Pri Megadim. Em relação à sessão no Shulchan Aruch Yoredea, aquele que, ou seja, o shorret que abate uma berrema raiá, um animal silvestre, deve cobrir até que verifique. Não deve, aliás, ele não deve fazer quissuidão, ou seja, não deve cobrir o sangue até que ele faça uma verificação do pulmão, embora ele possa abençoar o abate ao sheritá, né? Baru Atashem Elokeinu Melech Haolam, Ashek Dishanu Mutavetzivanu ao sheritá, por causa disso. Quem abate e encontra uma dúvida de tarefa, o abatedor que encontra uma dúvida de trefá, deve cobrir o sangue sem brachá. E assim, para toda desqualificação que seja por dúvida, com uma faca no caso, saquim danificada, que talvez tenha se danificado no couro, assim traz o Shulchan Aruch no Saif Haf, aliás, mas o Beit Yosef ele discute nesse caso da faca danificada, isentando na cobertura, pois se há uma presunção em relação à carcaça não caché, Nevelá e o Shá discorda dizendo que não é uma certeza, mas apenas uma dúvida, assim decidir o Mahashal e o Taz. E o Panim Meorot concorda com o Beit Yosef que não se deve cobrir. Quem corta toda a mafreket, ou seja, a nuca, e é algo que é uma exigência rigorosa, onde a lei básica seria caché, mas se adota um rigor no caso de quem corta toda a nuca, uma freket, é similar e obrigada a cobrir o sangue. O Uremá assim o traz, e inclusive com bênção, e não como até se vê o Beit Yosef que se cobre sem brachá. Quando se corta com uma freket, e o Pirrei e o Tevuot já questionam a bênção, e o Zahia adverte para não forçar a recitação da brachá. Assim traz o Pinei Yoshua. Agora, nós temos algumas nekudot interessantes, assim também traz no próprio Ramba, Shehriá, que é a pausa, Drashá, que é a pressão, Haladá, que é a ocultação da faca, a Gramá, que é o desvio, na parte final do corte, inclusive, que obrigam a cobertura com a bênção de Beirateve, assim o Pirrei e o Shua e o Mez dizem que a cobertura é sem bênção. Vinei Yoshua Shehriá, sempre que se cobre com uma brachá nesse sentido. Quem não tem terra, a fá para cobrir não deve abater. Entretanto, deve-se esperar até que se tenha terra. Isso é lerra terrível, mas aquele que anda no deserto, midbar, ou em um navio, uma sefiná, e não tem terra, então existe um ADA que ele pode queimar uma vestimenta e com as vestimentas ele vai criar cinzas. E se o valor da ave não compensa a perda da vestimenta, que queimará, então os rabinos estabelecem para que ele abata e absorva o sangue da vestimenta, ou no caso e assim recite a berachá. E quando chegar no lugar de terra, tem que pegar a vestimenta, né, e que o sangue saia e cubra sem abrahá. Isso é o costume, inclusive, traz o Uremá nesse ponto. Quando se abençoa, não se deve dizer sobre a cobertura do sangue com a terra, mas apenas sobre a cobertura do sangue. E o Shá e o Taz trazem esse ponto. O Taz discute com o Uremá e decide que o autor do Shulchan Aruch, a quem não tem terra para cobrir, não deve abater, pois a cobertura do sangue é uma obrigação total.
E o Pri Hadash conclui que não há solução a não ser queimar sua vestimenta, que é um elemento bediavad. Assim também traz o próprio Remá citando o Beireteiro. Quem abater um animal ou ave e não sair o sangue, eles são permitidos, assim traz o Shulchan Aruch no Hafbet, ou seja, no 22, a razão é que, embora a cobertura do sangue não tenha sido cumprida, eles são permitidos. Há quem diga que talvez estivessem lo aleno